Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geometria plana. O meu nome é Davi e hoje a gente vai ver mais alguns conceitos de geometria plana. E na aula passada eu dei um exemplo do que seria reta, semirreta e segmento de reta. Eu disse que a reta não possuía início nem fim, o segmento de reta possuía início e possuía fim, e a semirreta tinha um início e não tinha fim. Mas isso é meio que é só uma forma de ver. É uma noção meio que intuitiva, geográfica. Então, agora a gente vai usar as definições que está no livro Matemática Elementar para definir isso aqui de uma forma mais formal. Vamos lá. A gente tem o segmento de reta. Esse negócio. Já acabou a tinta. Segmento de reta. Bom, dado A e B distintos, A diferente de B, a gente vai chamar de segmento de reta a união, vamos colocar aqui, a união, usando a notação de conjuntos, a união entre A e B com o conjunto de elementos X, tal que X está entre A e B. A gente tem dois pontos distintos aqui, A e B. Então, entre A e B, a gente tem vários outros pontos. E a gente vai abstrair e chamar eles de X. Então, eu vou colocar X aqui. Mas ele pode estar em qualquer local entre A e B. Então, A, B, união com o elemento X, tal que X está entre A e B. Eu não disse onde, então ele pode estar aqui em qualquer local. Eu coloquei um aqui, mas poderia estar aqui, aqui, aqui. Significa que todos os pontos que estão entre A e B fazem parte do segmento AB. E a gente chama isso daqui, então, de segmento AB. Agora, vamos para semirreta. Na semirreta, a gente tem o seguinte. A gente vai ter a união, para ser um segmento de reta, eu tenho que ter a união entre o segmento de reta AB com o conjunto de pontos X, tal que B está entre A e X. Mas como isso daqui? Imagina, a gente tem, vamos colocar aqui, semirreta AB, nesse sentido. Digamos que a gente tem aqui dois pontos distintos, A e B. E aqui a gente tem o segmento de reta AB. E aqui a gente vai ter o ponto X, porque B está entre A e X, então X vai estar aqui. Então, a união do segmento de reta AB com os segmentos X, tal que B está entre A e X, vai formar o segmento de reta AB, a semirreta AB. Então, é a união com o segmento de reta A união entre o segmento de reta AB com os elementos X, tal que B está entre A e X. Beleza? Essa é a definiçãozinha mais formal. E seguindo, a gente tem... Deixa eu pegar a minha colinha aqui para ver se... Semirretas opostas. Duas semirretas, digamos que a gente tenha 3 pontos. Deixa eu apagar isso aqui para fazer.
Semi-retas opostas. Vemos que a gente tem 3 pontos, A, B e C. Eles estão dispostos sobre uma reta. A gente tem aqui o ponto A, B e C. E a gente tem aqui formando o segmento, a semi-reta BC. E aqui formando a semi-reta BA. Então a gente vai ter isso daqui. E aqui a gente vai ter isso daqui. A gente vai ter BA. Aqui, esse aqui denota o sentido, tá? Se ele vem de B para A, a gente pode escrever assim. Ou a gente poderia escrever AB, colocar aqui. Mas isso aqui não é muito usado. É usado assim, da forma que eu coloquei aqui em cima. Então a gente vai sempre escrever assim. E aqui denota o segmento, a semi-reta BC. Beleza, a gente chama isso daqui de semi-retas opostas. A gente tem um ponto no meio, elas possuem um único ponto em comum. Então a intersecção entre BA e BC, se eu colocar aqui, intersecção com BC, vai resultar no ponto B. E como elas são duas semi-retas, então elas são opostas. Certo. Agora a gente vai ver segmentos consecutivos. Dois segmentos são consecutivos. Dois segmentos são consecutivos quando a extremidade de um coincide com o início do outro. Por exemplo, se a gente tem aqui um segmento A, B. E aqui, logo aqui, a gente já tem um outro segmento B, C. Se a gente fazer a intersecção AB, intersecção com BC, a gente vai ter o ponto B como único ponto em comum. Então, eles são pontos consecutivos. A extremidade do segmento AB coincide com o início do segmento BC. Se a gente tem, por exemplo, isso daqui, e aqui a gente tem A, aqui a gente tem B, e aqui a gente tem C. Ou mesmo que, sei lá, fosse D, aqui é D. Então, AD, intersecção com DC é igual a D. Ou seja, para ser um segmento consecutivo, a extremidade de um tem que coincidir com o início do outro segmento. E eles têm que ter um único ponto em comum, é claro. Vamos agora aos segmentos colineares. Segmentos colineares são segmentos que pertencem à mesma reta. Se os segmentos pertencem à mesma reta, por exemplo, a gente tem a reta aqui, reta R. E aqui a gente tem A, B, e aqui a gente tem C e D. Pertencem à mesma reta. O segmento AB e CD pertencem a R. Certo? Então a gente chama ele de colineares. Puxa vida. Ok, são segmentos colineares. Agora, se a gente tiver outra configuração aqui, a gente tem a reta S e aqui a gente tem A, C, G.
Então a gente tem o segmento AC e o segmento CG. Eles pertencem a S, então eles são segmentos colineares. E eles também são consecutivos. A intersecção entre eles, o único ponto em comum vai ter o C, e a extremidade de um coincide com o início do outro. Se eu tiver isso daqui agora, então. Segmento AB. E aqui eu tenho CD. AB e CD pertencem à reta, vou colocar a reta T. Pertencem a T, a reta T. Eles são colineares? São colineares. Mas eles não são consecutivos, porque se eu tiver a intersecção com CD, AB intersecção com CD, eu vou ter o segmento CB. Eu vou ter todo esse conjuntinho aqui. Certo? Então, tudo isso daqui vai ser a minha intersecção entre AB e CD. Então, eles são apenas colineares, eles não são consecutivos. Agora, vamos dar uma olhada em segmentos adjacentes. Segmentos adjacentes. O que ele precisa para ser adjacente? Ele precisa ser consecutivo e colinear. Ele tem que ter essa configuração aqui. Esse daqui é um segmento adjacente, porque eles possuem um único ponto em comum. Se eu fizer a intersecção entre eles, eu vou ter o ponto C. E eles são consecutivos, ou seja, a extremidade de um coincide com o início do outro, e eles são colineares. Se eu tiver essa configuração aqui, vou colocar G, F, H. Beleza. Eu tenho o segmento GF e FH. Eles são consecutivos? Não são consecutivos, porque não pertencem à mesma reta. Eles são colineares? São colineares, porque a extremidade de um coincide com o início do outro. Beleza? Isso faz deles adjacentes? Não, porque eles... Vou escrever aqui então. São consecutivos, não colineares, portanto, não adjacentes. E é basicamente isso. Para ser adjacente, ele precisa ser consecutivo e colinear. A gente vai fazer vários exercícios sobre isso, então, se você não pegou aqui, você pega lá nos exercícios. Bom, próximo, a gente tem congruência entre segmentos. Perceba que quando a gente fala em congruência, a gente não está falando em igualdade. Quando ele é congruente, significa que ele possui as mesmas características, mas não são iguais. Por exemplo, vamos pegar aqui beleza, congruência de segmentos. Vamos pegar o segmento AB e CD. A gente tendo tais que AB seja congruente a CD. Veja, AB é um conjunto de pontos. Se a gente desenhar aqui o segmento AB, a gente vai ter que AB tem um conjunto de pontos no plano,
E se a gente desenhar aqui o segmento CD, CD tem outro conjunto de pontos no plano. Porém, eles possuem as mesmas características. Eles possuem o mesmo tamanho, basicamente é isso, eles possuem o mesmo tamanho. A congruência entre segmentos ela tem 3 propriedades. São as propriedades reflexiva, simétrica, transitiva. A propriedade reflexiva, a gente tem se, por exemplo, um segmento AB, um segmento é sempre congruente a ele mesmo. Então, lembra de espelho quando a gente fala da propriedade reflexiva? Ele vai refletir ele mesmo. Então, AB é congruente a AB, assim como CD é congruente a CD, certo? A propriedade simétrica. Na simétrica, a gente tem se AB é congruente a CD, então CD é congruente a AB. É a mesma característica da igualdade. Tipo, se A é igual a B, então B é igual a A. Aqui é a mesma coisa. E temos a propriedade transitiva. Se AB é congruente a CD e CD é congruente a EF, então, esse aqui é o conectivo então, pode escrever assim ou pode escrever então. Então, AB é congruente a EF. Veja bem, a gente tem aqui o segmento AB e a gente tem que AB é congruente ao segmento EF. Beleza, AB é congruente a EF. Vamos fazer do jeito que eu fiz aqui embaixo no exemplo. A gente tem que AB é congruente a CD. Sendo AB congruente a CD e CD congruente a EF, então AB é congruente a EF. Veja, é o mesmo. Vamos utilizar a sinal de igualdade. Esse aqui é igual a esse e esse daqui vai ser igual a esse. Mas não são iguais. Lembrem-se bem, eles possuem as mesmas características, eles não são iguais. Aqui é um conjunto de pontos, aqui é outro conjunto de pontos e aqui é outro conjunto de pontos. Porém, eles são congruentes, possuem as mesmas características. Certo. Próxima coisa que a gente tem que ver é postulado do transporte de segmentos. Veja. Transporte de segmentos. A gente tem um segmento AB e a gente tem uma semirreta. Com início em A'. Nessa semirreta que tem início em A', vai ter um único ponto, B', tal que AB seja congruente a B'. E é basicamente isso, pessoal. A gente tem um segmento e uma semirreta com início em qualquer outro lugar. Nessa semirreta tem um único ponto que torna o segmento, o tal segmento, o único ponto X, que torna AX, ou AB' ou AC', depende do que você estiver usando no momento, que vai tornar ele congruente ao segmento em questão. Aqui no caso, segmento AB, e a gente tem uma semirreta com origem em A'. Então, a gente vai ter um único ponto B' que torna o segmento AB congruente à linha B'. Ao segmento A', B'. E para isso você pode usar qualquer letra, transporte de segmentos é basicamente isso. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no nosso último conceito, que é o conceito de ponto médio de um segmento.
Ponto médio de um segmento, ele divide o segmento em dois. Se a gente tem aqui o segmento A, B, e aqui a gente tem um segmento, aqui a gente tem um ponto M, e M pertence a AB, e M é ponto médio de AB, M vai dividir AB em dois segmentos iguais, dois segmentos de mesmo comprimento. E é basicamente isso que o ponto médio faz. Ou seja, AM é igual a MB, que é igual a AB. Essa é a relação que a gente tira disso. E é isso que a gente usa para resolver os exercícios. A gente pode dizer também que AB por 2 é igual a AM ou MB. AB dividido por 2 vai dar AM ou vai dar MB. Vai dividir exatamente no mesmo local dois segmentos iguais. Certo? E essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E a gente se vê na próxima aula para fazer os exercícios. Fiquem com Deus e até mais.